Agora a gente vai detalhar cada um dos componentes da síndrome parkinsoniana, começando aí pelo critério obrigatório, o mais importante que a gente tem, que é a bradicinesia. Bradicinesia, de forma leiga, é a lentidão dos movimentos. Como é que a gente testa isso na prática, pessoal? Então, o teste mais clássico que tem é o finger tap, que a gente solicita ao paciente para que faça esse movimento aqui, ó, exatamente como eu estou fazendo para vocês. A gente pede para que o paciente faça isso aí por 20 segundos ou 10 vezes, tá bom? E aí o que caracteriza a bradicinesia? A bradicinesia ela é caracterizada por uma redução da velocidade de movimentos. Então, vamos lá, eu sou normal, isso aqui é uma velocidade de movimentos normal. Num paciente que está diminuído, ele vai fazer isso de forma mais lenta. Só que um paciente que, por exemplo, tem uma lesão piramidal, um AVC, ele vai fazer isso também de forma mais lenta, assim como num paciente com doença de Parkinson. Então, para a gente falar que o paciente tem bradicinesia, do ponto de vista teórico, ele tem que ter, além da redução da velocidade de movimentos, a diminuição da velocidade à medida que isso é feito ou da amplitude. Tranquilo, pessoal? Então, bradicinesia, o movimento está lento, só que à medida que ele faz ali por 20 segundos ou 10 vezes, o movimento fica ainda mais lento ou então a amplitude diminui. Só que na prática clínica, bradicinesia é muito mais do que isso. Além do finger tap, só para complementar, a gente pode fazer outros movimentos, como por exemplo pedir para o paciente abrir e fechar a mão, fazer movimento de pronação e supinação. A gente pode avaliar ainda bradicinesia nos pés, pedir para o paciente bater a ponta do pé no chão ou bater o calcanhar no chão, e tudo isso aí respeitando, né, ali os 10 movimentos, 20 segundos. Não pode pedir para o paciente ficar ali 1 minuto fazendo finger tap, porque ele vai cansar, a velocidade vai diminuir, a amplitude vai diminuir, você vai interpretar de forma errada. Só que na prática, bradicinesia é muito mais do que isso. Então, por exemplo, esse paciente que vocês estão vendo aqui no vídeo que eu vou rodar. Só de olhar, a gente já consegue ver que esse paciente tem bradicinesia. Mas como assim, sendo que você nem está vendo a velocidade de movimento dele? É porque a gente observa, pessoal, a face do paciente, né? Uma face hipomímica. E quando o vídeo rodar, isso vai ficar mais claro para vocês. A diminuição do piscamento do olhar. E quando esse paciente for fazer a avaliação categórica aí por finger tap, vocês vão ver que existe sim uma diminuição da velocidade de movimentos. E daqui a pouco eu vou falar, existem outras coisas que a gente pode avaliar no paciente, na própria história clínica, a família já traz, dizendo que o paciente está, além dessa face hipomímica, o paciente está com a voz mais baixa. Às vezes a escrita do paciente diminuiu, ou seja, ele está com micrografia, os passos ficam mais curtos, os movimentos como um todo ficam mais lentos. É bem perceptível quando o paciente está aí com bradicinesia. Vamos ver os vídeos do paciente. Então, antes de avaliar a bradicinesia, já começa a observar, ó, faces hipomímica, tremor, né, que a gente vai falar ainda, mas ó, um tremor de repouso pior à esquerda. Observe um tremor de repouso, que é um tremor caracteristicamente parkinsoniano desse paciente. Vamos deixar passar essa parte. Daqui a pouco ele vai começar a fazer a avaliação da bradicinesia. Olha lá, o finger tap do lado direito. E observe à esquerda, que o paciente tem uma dificuldade muito maior do que a direita, com uma diminuição da amplitude. Olha só, a direita ele faz melhor, e a esquerda, olha, começa a diminuir a amplitude e a velocidade do finger tap. Outra coisa que a gente avalia na bradicinesia, olha que legal, na marcha desse paciente, o balanço passivo do braço à direita normal
E a esquerda, ó, o braço congelado. Isso também é uma forma aí da gente falar que o paciente tem bradicinesia, uma diminuição do balanço passivo durante o andar. Muitos pacientes com doença de Parkinson iniciam a doença somente com isso, só com uma diminuição do balanço passivo. E aí esses pacientes procuram ortopedistas, porque é muito comum ter dor no ombro, dor no braço por essa postura, e ficam aí sem um diagnóstico, sem uma explicação. Mas isso aí pode sim, o braço congelado tem outros diagnósticos diferenciais, mas pode ser uma manifestação inicial de uma síndrome parkinsoniana.